Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos fazendo aqui uma reflexão, né? Como vocês sabem, nos últimos meses, principalmente, né? Isso é questão de anos, às vezes séculos, mas por causa da questão da internet, das redes sociais, a gente pode dizer que nos últimos anos tivemos aí, e mais recentemente, nos últimos meses, alguns conflitos, né? Aliás, vários conflitos e ainda estão ocorrendo pelo Brasil, conflitos que envolvem, por exemplo, lideranças cristãs, evangélicas, relacionada à posição, né, ministério, briga, rachas, né, algumas rixas ali entre pessoas. E o que é que a gente observa isso? Os conflitos, eles são inerentemente humanos também. Estão relacionados, né, não é nem inerentemente humanos, eles fazem parte da convivência. Quando você tem dois indivíduos que estão em convivência, você tem, obviamente, o conflito. E quando você não tem indivíduo convivendo, mas você tem ainda o conflito interno, tá? Então, o conflito ele é alguma coisa bem natural das relações humanas. Você vive nas relações humanas, você vive uma relação de conflito. Os conflitos eles não podem ser, por exemplo, eles não podem ser destruídos, eles não podem ser eliminados, eles podem ser mediados, né? Na instituição que eu trabalho, sou mediador de conflitos. Então, você tem essa abordagem aí concernente ao conflito. O que acontece? Você sabe que quando uma bomba estoura, por exemplo, é muito comum que as lideranças, aquelas grandes águias aí, elas estão em postos estratégicos, no intuito de defender a instituição, às vezes até defender a fé, mas na maioria dos casos, defender a instituição, ou dizer assim, olha, na minha não está acontecendo, o que está acontecendo lá, mas aqui não. Ou às vezes, quando é um escândalo envolvendo a própria instituição, as pessoas saem em defesa. Isso aí é que na filosofia da ciência, nós chamamos de o cinturão. Existe um cinturão que cerca toda a verdade, que não deixa você chegar naquela verdade para destruí-la, para atacá-la. Existe um cinturão. E na fé cristã também, claro, não seria diferente, existem os cinturões aí, a galera que vai defender, né? Isso é feito geralmente por os pastores, os teólogos, eles estão a defender a fé cristã. Isso não é uma crítica, é algo bem comum. Aí a argumentação que sempre é apresentada é o seguinte, essa argumentação eu já digo de cara, é uma argumentação que eu considero falaciosa no sentido assim, é sempre dito o seguinte, olha, no Novo Testamento, esses conflitos, essa briga entre liderança e tal, não é algo novo, isso é algo já antigo, isso acontece já no Novo Testamento, beleza? O que você tem de conflito no Novo Testamento? Comenta aqui embaixo, quais são os conflitos principais que você tem ali entre liderança, né? Que eu lembro de cabeça que você tem ali, né, aqueles conflitos entre Paulo e Barnabé, né? Você tem, inicialmente ali, você tem conflitos entre gregos e judeus no que tange a distribuição ali de alimentação para as viúvas, questão de viúva ali, tá? Você tem conflitos entre, como eu disse, Paulo e Barnabé, concernente a João Marcos ali, aquelas questões. Beleza, um foi para um lado, outro foi para outro, o próprio texto diz que foi um racho muito grande, uma discussão muito pesada, né? Porém, depois eles se reconciliaram, beleza. Você tem conflitos entre Pedro e Paulo, ali em Atos, aliás, Gálatas registra muito bem isso aí, e por uma questão de circuncisão, de comportamento judaico ali, gentil, enfim, você tem essa questão. Por entretanto, todavia, quando você analisa cada um desses conflitos que existem no Novo Testamento, você vai chegar à seguinte conclusão: esses conflitos eles não envolvem poder no sentido. Eu vou fazer uma conceituação que seria poder, até usando, recorrendo um pouco aí à sociologia. Poder, uma das definições que você tem de poder, é basicamente que poder é a capacidade que você tem de fazer com que os outros façam aquilo que você quer que seja feito, né? Essa é uma definição básica, e eu tenho um autor aqui também sobre isso. Aí você tem vários tipos de poder, né? Vários tipos. O primeiro poder que a gente poderia citar, não é uma ordem assim, mas eu estou citando aleatoriamente, que são três, então vamos começar. O primeiro tipo de poder que você tem é um poder econômico, né? O poder econômico aí, o poder das grandes estruturas. Esse poder, ele consegue fazer muita gente fazer aquilo que alguém quer que seja feito, baseado nesse tipo de poder. Poder aquisitivo, enfim. O poder econômico, o poder das grandes estruturas nesse sentido. Aí você tem outro tipo de poder, que é o poder político. No poder político, você tem o poder das grandes instituições do Estado, das grandes instituições, que também faz qualquer pessoa fazer, inclusive parar num semáforo,
e não tem nenhum guarda lá, e você para e você fica esperando aquela contagem ou acender o verde ali. Você fica esperando, porque você tem ali a figura invisível desse tipo de poder, que faz com que você faça aquilo que eles querem que seja feito, né? No caso do semáforo, você vai parar ali e acabou. Você tem outro tipo de poder, que é o poder ideológico. No poder ideológico, o que acontece ali? É o poder das ideias, né? O mundo das ideias, o poder narrativo, e dentro desse poder nós estamos aí como instituição dentro do contexto desse vídeo. Essas grandes narrativas que são passadas, às vezes para passar pano em conflitos, às vezes para justificar conflitos, explicar conflitos que estão aí mal explicados, por exemplo. Aí você explica de forma correta, não, aconteceu isso, a razão é essa, tá, beleza, tudo bem. É o poder das ideias, né, das grandes narrativas, das ideologias, é aí. Então, voltando à questão, quando você analisa esses conflitos do Novo Testamento, você percebe que eles não estão no campo do poder, no sentido de quem tem mais, quem vai ter mais depois daqui, o que eu vou perder com isso aqui, né? Quanto eu vou perder se eu não fizer esse movimento todo, se eu concordar ou discordar, quanto que eu vou ganhar se eu fizer isso ou assado, ou aquilo, né? Então, a grande diferença, que parece ser um argumento interessante, mas é um argumento falacioso, é que no Novo Testamento você não tem esse tipo de conflito. Você não tem. O conflito que você tem no Novo Testamento é um conflito em que você tem apóstolos que estão ali claramente abraçando a verdade ou transmitindo essa verdade, como é o caso Paulo ali especificamente, né? Paulo está sempre na narrativa como elemento principal ali, quando ele entra ali. Paulo é a grande personagem do Novo Testamento, principalmente a partir dos evangelhos, claro, né? Paulo, Pedro ali, esse pessoal. Então, esses autores, eles estão levando o evangelho ali, né? E quando você tem esses conflitos, não é um conflito relacionado a dinheiro, posição, não é um conflito em que você tem que levar a palavra verdadeira, correta, você está sendo narrado, às vezes você está narrando ali, você é o apóstolo, você está estabelecendo uma doutrina, você está fazendo alguma coisa que vai servir para a igreja eternamente, né? Pelos séculos e séculos. E aquele ponto de vista que um autor, que um apóstolo, que um discípulo teve, pareceu à estrutura geral, ao texto em si, ao Espírito Santo, enfim, a Deus, enfim, naquela narrativa, pareceu que aquele ponto de vista não era o correto. Então você entra nesse tipo de conflito. Tá? Ou às vezes quando dois autores, dos personagens ali, por exemplo, Paulo e Barnabé, que eles entram em discussão também, não se sabe bem a razão, existem várias explicações para isso, mas essa demanda, talvez por uma falta de discernimento de um e de outro ali, você, tá bom, vamos separar aqui, cada um vai para o lado, e depois Deus vai trabalhar através dos dois ali naquela divisão, enfim, depois eles se reconciliam e está tudo certo. Porém, para finalizar essa parte, você não tem no Novo Testamento esse tipo de debate, esse tipo de conflito moderno que você tem nas nossas lideranças, nas cabeças aí pensantes. O conflito em que você debate, você está ali em conflito com outra pessoa, e esse conflito envolve poder. Às vezes alguém que está numa convenção aí há 200 anos, às vezes alguém que está ali recebendo um salário absurdo, gigante, ele não quer sair. Esse tipo de questão. Às vezes é alguém que está há muito tempo ali no segundo lugar, né, de vice-presidente em alguma estrutura gigante, e ele acha que agora é a vez dele chegar ao poder, e ali não estão deixando. Então, várias questões, né? Então, esse tipo de debate, esse tipo de estrutura de conflito, você não encontra no Novo Testamento. Por isso, considero que é um argumento falacioso, né? Faz parte do poder ideológico, faz parte das ideologias, né? Faz parte ali, tenta se colocar aquilo no senso comum, diz, sempre existiu esse conflito no Novo Testamento, é muito, muito antigo esses conflitos. Só que conflito sempre existiu desde que, na perspectiva cristã, Deus criou o mundo. Na perspectiva do Big Bang, desde que houve as primeiras explosões e surgiram os primeiros homens, beleza. O conflito apareceu ali. O conflito pelo fogo, pela caça, por tudo, pela coleta, por quem vai ficar aqui, quem vai ficar ali, né? Quem vai plantar aqui nesse local, quem vai plantar. Sempre houve os conflitos. Isso aí é trabalhado por várias ciências, sociologia, filosofia, enfim, esse contrato aí, como surgiu a sociedade, enfim, todas essas questões. Isso aí já é trabalhado por ciência. Então, esse conflito,
como é colocado por alguns, né, para tentar explicar essa questão de hoje, né, essa bagunça de hoje, esses conflitos por poder não somente ideológico, mas poder mesmo de posição financeira, status, né, entrando aí o Max Weber, status é a posição que o sujeito ocupa na sociedade, também por recurso financeiro, que na maioria desses conflitos, eles são conflitos que envolvem a questão financeira mesmo, né, o poder, aquele poder de mando, de comando financeiro, enfim, esses conflitos não estão no Novo Testamento. Por mais que você diga que está, que é normal, que sempre existiu, esse tipo de conflito moderno não está lá no texto bíblico. Então, o objetivo do vídeo era só trazer essa reflexão que esses conflitos não estão lá. Eles podem estar qualquer outro tipo de conflito, mas esses não estão no texto do Novo Testamento. Isso é um conflito moderno, um conflito aí religioso moderno que tem essas características em algumas instituições, não em todas, mas em algumas instituições esse é um modelo realmente moderno de conflito. Basicamente isso, comenta aqui se você concorda ou não concorda, se eu estou errado nessa análise ou não estou errado, o que você acha, como você explica isso aí, o que você pensa sobre esses conflitos aí, comenta aí, deixa aí registrado o seu comentário. Basicamente isso, valeu, fui, até o próximo vídeo.